Irmãos, vamos novamente abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e leiamos uma vez mais os dois versos com os quais iniciamos ontem, versos 14 e 15. Segundo aos Coríntios 12, versos 14 e 15. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Esses versos, especialmente o verso 15, resumem o espírito, o coração, a vida, o serviço de Paulo a todos os irmãos com os quais ele serviu até o fim de sua vida. Eu mais me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Vamos ter mais uma palavra de oração e retomamos. Querido Pai Celestial, quanto nós somos agradecidos por podermos abrir a Tua Santa Palavra. Realmente ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado por toda a instrução, toda a exortação e todo o encorajamento que recebemos através da Tua Palavra. Louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade em conduzir o Teu povo como um rebanho, pelas mãos de um pastor. Bendito seja o Senhor. Ainda te pedimos, ilumina-nos em mais esse tempo de comunhão na Tua Palavra. Fala o Senhor mesmo aos nossos corações e realiza a Tua obra, aquela que somente o Senhor pode realizar. Assim oramos, confiados na habilitação do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, inicialmente eu gostaria de nominar, apenas para efeito didático, até onde nós já fomos nesses estudos, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro nós dissemos que essa carta é uma carta de serviço, sobretudo. Ela é a maior carta autobiográfica de Paulo, assim podemos chamá-la. E os princípios mais fundamentais, os aspectos mais relevantes do serviço cristão ou do ministério cristão estão e são apresentados nessa maravilhosa carta. Por isso somos tão gratos ao Senhor por ter aí nas nossas mãos esse escrito inspirado, que saiu do coração e da pena, consequentemente, de um vaso forjado pelas mãos do Senhor. E, como dizia nosso irmão na primeira sessão, aquele que reconhece o que ele é pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E quando ele diz isso, ele se apresenta como alguém que foi alvo dessa maravilhosa graça, que colocou as mãos nele para torná-lo um modelo para todos quantos hão de crer no Senhor Jesus. Já forçamos e reforçamos esse verso outras vezes, mas é para que nós vejamos que quando o Senhor colocou as mãos em Saulo de Tarso, o que ele iria operar na vida de Saulo, iria para muito além de Saulo. Isso é muito importante vermos. Aliás, quando ele usa a palavra modelo, em 1 Timóteo capítulo 1, o termo no grego, typos, se refere exatamente a forjar algo para servir como molde para uma, por exemplo, impressão de uma série, um molde, tipos. Os irmãos mais velhos aqui vão se lembrar que as gráficas antigas eram chamadas de tipografia, só os de cabelo branco que vão lembrar, né? As tipografias serviam para imprimir os jornais, as revistas, né? Impressão de tipos. Paulo disse que o Senhor colocou a sua mão nele para fazer dele um tipo, um caráter, para que então o que foi realizado na vida dele
fosse o modelo de tudo aquilo que o Senhor realizaria na vida de todos aqueles que também, assim como Paulo, fossem chamados ao que me separou antes de eu nascer. Gálatas capítulo 1. E aprouve tem o sentido de ter prazer. Aprouve a Deus, a Ele, revelar o seu Filho, não para mim apenas, mas em mim. Então ele diz, sem detença, eu não consultei carne nem sangue, nem parti para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim. E então seguiu aquela jornada, os 3 anos na Arábia, os 8 anos em Tarso, anos de silêncio, 11 anos de silêncio, impressionante também isso para nós. Senhor, colocar esse homem que teve uma experiência tão dramática, viva, clara, profunda, ouvindo a voz do céu, o próprio Senhor Jesus mesmo, não foi uma visão, o Senhor o encontrou. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, dizendo, ele apareceu a mim, isso não é uma visão, como um abortivo, um nascido fora de tempo. Então o Senhor encontrou Saulo de Tarso na estrada de Damasco e disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então os 11 anos de silêncio foram os anos que Paulo gastou relendo as Escrituras, de Gênesis a Malaquias, 39 livros, só que agora tudo mudou. Agora ele lia as Escrituras com a revelação de quem é o Verbo de Deus, o Cristo de Deus. Então agora as Escrituras assumiram um sentido e tiveram uma ênfase completamente distinta para o Saulo de Tarso. Aquele que era um hebreu de hebreus, quanto à lei um fariseu, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, como ele escreve, mas agora ele toma as suas Escrituras em 11 anos de silêncio para ver Cristo em todas as Escrituras. Você se lembra quando o Senhor apresenta aqueles discípulos de Emaús, naquela caminhada, ele diz exatamente isso, né? Lucas registra que o Senhor então foi conversando com ele naquele caminho de volta de Jerusalém para Emaús, os discípulos abatidos, desesperançados, aquele homem ao lado deles, não reconheceram que era Jesus, e o Senhor então conversa com eles sobre tudo o que a respeito dele estava escrito na lei e nos profetas. Isso resume toda a Escritura. Toda a Escritura tem essa finalidade. Não encontrar Cristo na Escritura, meus amados irmãos, é uma completa perda de tempo, porque a finalidade das Escrituras é nos revelar a glória do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Por isso ele é tão claro nas suas epístolas. Mesmo quando nós olhamos essa epístola aos Coríntios, e podemos dizer que Paulo está aí pouco à frente da primeira metade de 33 anos que ele jornadeou com o Senhor, até esse número é interessante, em 3 fases distintas de exatamente 11 anos cada uma delas. Em cada período, o apóstolo Paulo está avançando com o Senhor. Pouco após a segunda metade desse período, ele escreve as epístolas aos Coríntios. E quando ele escreve a primeira epístola, em todo o tempo ele mostra esse coração que lemos em 2 Coríntios 12:15. Eu mais me gastarei, eu ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se eu mais vos amo, eu serei menos amado. Que pergunta penetrante essa, não é? Para os seus filhos na fé. Por quê? Porque a vida dele, muitos estavam dizendo, quem é esse homem? O que é isso que ele está ensinando? Vocês não perceberam que a presença pessoal dele é tão fraca? E sabe o que os comentaristas dizem quando Paulo registra, ele mesmo registra, já falamos ontem, não é? Essa frase no Epístola aos Coríntios, sabe qual é a ideia aí? A ideia é mais ou menos a seguinte: ele não tem expressão física nenhuma, ele não é um homem que chama atenção em nenhum sentido, a presença pessoal dele é muito fraca, e pior, eles disseram, a palavra dele é desprezível. Meus amados irmãos, a que ponto pode chegar a cegueira humana a respeito daquilo que o Espírito Santo opera?
E Paulo era tão consciente disso, como também já nos foi lembrado hoje de manhã, não é? Consciente de quem ele era, tão consciente. Primeiro que, por um lado, ninguém poderia humilhar Paulo. Sabe por quê? Porque a si mesmo ele já havia se humilhado. Ninguém podia esvaziar Paulo, para usar as palavras que foram usadas com relação ao nosso Senhor Jesus em Filipenses 2, que nos foi lembrado hoje de manhã. Ninguém poderia esvaziar Paulo, porque ele a si mesmo já tinha se esvaziado. Muito mais, em muito maior nível, isso foi verdadeiro sobre o nosso Senhor. Ninguém pôde humilhar o nosso Senhor, porque ele a si mesmo se humilhou. Não é? Ninguém pode humilhar o humilhado. Ninguém pode esvaziar o vazio. E esse foi o nosso Senhor, e esse também foi o seu querido servo, Paulo, e tantos outros, não é? Que têm jornadeado com ele. Então, meus irmãos, como é precioso para nós termos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ensinando aqueles irmãos. Vamos lembrar do contexto deles. Claro, pagãos inicialmente, politeístas. Havia um templo na cidade deles dedicado a Apolo, que tinha nessa forma de adoração a esse Apolo, havia registradas nesse templo mais de 1000 prostitutas cultuais, elas eram chamadas, faziam parte do culto. O culto era assim. O culto era uma prostituição, uma impureza em todos os níveis, ao mesmo tempo que aos pés de um ídolo, Apolo. Esse era o culto pagão. Era um misto de impureza e idolatria. Imoralidade e idolatria. Esse era o culto. De lá eles saíram. Quando Paulo entra nessa cidade, era isso que havia. Quando Paulo sai dessa cidade, uma igreja foi estabelecida ali. Sabe o que ele diz para eles? Ele diz assim, olhando para essa vida passada deles: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Eles estavam tão sujos, não é? Vós vos lavastes, mas fostes santificados, postos à parte, tirados lá daquele templo de trevas e trazidos agora para ser a casa da luz, do Deus vivo e verdadeiro. Vós fostes santificados, vós fostes justificados. 3 palavras ele usa, lavado, nessa ordem: lavados, santificados e justificados. Aí ele diz: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Então, cuidem do santuário de Deus. Ele usa a palavra santuário propositalmente, por causa do santuário dos ídolos, que aliás também ele menciona isso na sua carta. O santuário dos ídolos, de onde eles foram tirados. Então ele diz: cuidem desse santuário, porque se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Palavras fortes, não, você não acha? Ele diz: porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que maravilha, irmãos. Então ele escreve para essa assembleia dos Coríntios, na primeira epístola, como o seu pai espiritual, tratando com tanta coisa estranha ao Espírito Santo, disputas, ciúmes, meu dom é melhor, meu dom é maior, eu falo línguas estranhas, você não fala. Até isso ele tem que corrigir, dizendo: mas veja o que vocês estão dizendo, aquele que profetiza é melhor do que o que fala em línguas, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. Dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós, disse Paulo, mas eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para edificar outros do que 10.000 palavras de outras línguas. Então até as coisas mais óbvias ele teve que corrigir com a sua mão de paz, sua mão de amor. E na segunda epístola, sabe o que ele faz? Ele traça o caminho do ministério cristão, como que dizendo: vocês são todos, e assim somos nós, servos de Deus. Agora tem um caminho para o serviço. Então, me permitam continuar parafraseando Paulo.
na sua segunda epístola, ele está dizendo assim: vou mostrar para vocês quais são as bases do ministério cristão, para vocês compreenderem. Então, a primeira coisa, seguindo então os pontos que já mencionamos, ele vai dizer: tudo o que o Senhor estiver fazendo na vida de vocês, com tribulações e com consolações, Ele está fazendo tendo como alvo mais do que você individualmente. Ele tem como alvo o benefício de todo o corpo de Cristo. Como também, graças ao Senhor, foi mais uma vez nos lembrado nessa manhã, a importância disso, né? Então esse foi o primeiro ponto que mencionamos. Toda a nossa tribulação, toda a nossa consolação é para o benefício do corpo de Cristo. É isso que ele disse lá, capítulo 1, versos 3 a 6. Esse foi o primeiro ponto que mencionamos. O segundo, a sentença de morte. Você se lembra? Que significa Deus tomou uma decisão, porque Ele necessita agir assim. Por causa de nós, Ele necessita agir assim. Como? Ele já pôs, ali ele usa o pronome para ele, né? Ele colocou sobre nós, já recebemos dele, a sentença de morte, para que não confiemos nos nossos recursos, não confiemos em nós mesmos. Esse é o não da sentença de morte. Mas graças a Deus ela tem o sim. Mas sim no Deus que vivifica mortos. Por isso ele vai dizer aí no capítulo 3, que já vimos ontem, em 2 Coríntios 3, Ele é o Deus que habilita. Nossa suficiência vem de Deus. E meus irmãos, a cada passo que dermos no serviço cristão, nós precisamos ser reexaminados aí. Porque nós somos tão tendentes a contar com os nossos próprios recursos, meus irmãos. Sejam eles quais forem. Então, se esse trabalhar da cruz nos estiver sobre nós, nós tentaremos, continuaremos tentando realizar a chamada obra de Deus. Veja quanto essa palavra é séria. Obra de Deus, ou seja, se é dele, é só ele que pode fazê-la. Mas quanto da chamada obra de Deus tem sido feita, entre aspas, feita, não é? Na verdade não pode ser feita, é apenas ativismo, na energia dos recursos humanos, capacidades, carismas, capacidade de convencer, inclusive, né? Energia da carne. Meus irmãos, o Velho Testamento mesmo, quando a cruz não tinha acontecido ainda, quando nós não tínhamos Paulo para falar sobre a sentença de morte, quando nós não tínhamos condição de compreender bem o que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, porque nada disso havia sido dito ainda. Mas nós vemos o princípio da cruz cravado no trato de Deus com todos os personagens do Velho Testamento, não é? Ele chamou Abraão lá da idolatria, a terra das trevas, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, e foi trabalhando Abraão de altar em altar, de visita em visita, Deus visitando Abraão 11 vezes, e Abraão respondendo, levantando altares 4 vezes, de altar em altar, de visita em visita. O pagão foi levado até Moriá, onde ele pôde representar Deus, o Pai, oferecendo seu único e amado filho Isaque, que representa Cristo. Que maravilha, meus irmãos! Mas como o Senhor pôde pegar, segundo a tradição hebraica, a própria família de Abraão manufaturava ídolos. A história nos diz, irmão, isso não é conjectura, que em Ur dos Caldeus eram adorados mais de 5.000 tipos de ídolos diferentes. Estevão vai nos dizer assim, como Lucas registra em Atos 7, o Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava em Ur da Mesopotâmia. Quando o sol do meio-dia brilha, 5.000 velas não servem para nada. Em Ur dos Caldeus havia mais de 5.000 ídolos diferentes, cada uma velazinha para tentar iluminar o caminho. E Abraão estava lá no meio deles, até que o Deus da glória, aquele que é
a glória. Apareceu a Abraão em Ur da Mesopotâmia e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vem. Sai e vem para a terra que eu te mostrarei. Figura das insondáveis riquezas de Cristo, a terra de Canaã. Isso foi verdadeiro para todos nós, não é? E agora está aqui esse homem com a mesma experiência que Abraão teve, sem diferença. Sabe qual é o Deus que Paulo adorava? Era o Deus judaísmo, era o Deus religião, era o que fizeram com a lei de Moisés, que foi dada por Deus, mas foi transformada numa confusão tal que o judeu era um ser sofrível. Ele teria que acordar de manhã, desde tomar o primeiro copo d'água até a noite, na hora de pôr o pijama, fazendo exatamente aquilo que ele entendeu que a lei mandava fazer. Mas nada disso Deus disse na sua lei. Por exemplo, eles guardavam o sábado assim. O Senhor Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Então, 6 dias trabalharás, o 7º dia santificarás. Como que eles entenderam isso? Bom, primeira pergunta temos que fazer: o que é trabalhar? Quando o Senhor diz para nós descansarmos no sábado, será que nós temos que ficar na cama o dia inteiro? Não, acho que não. Não é razoável isso. Então, o que é trabalhar? Vamos pensar. Bom, trabalhar... Se eu caminhar mais de 1 milha, é trabalho. Se eu caminhar menos de 1 milha, então Deus vai aceitar, não é trabalho. Até 1 milha eu posso andar. Se a galinha botar um ovo na sexta-feira, eu posso comer no sábado, mas o ovo no sábado eu não posso comer. Eu posso tomar água no sábado, mas se eu fizer gargarejo, é trabalho. Você acredita nisso? Foi isso que eles fizeram com a lei de Moisés. E aí Paulo foi educado. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, ele vai dizer. E quanto aos jovens da minha idade, eu me avantajava a todos eles. Mas o que para mim era lucro. Isso considerei perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi. Antes ele só ganhava, agora eu perdi todas as coisas e as considero como um lixo inútil, refúgio, esterco, para ganhar mais de Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. É o que ele mais tinha, justiça própria. Agora ele diz: não tendo justiça própria, não preciso dela, fui escravo dela, da minha justiça própria. Agora eu compreendi que pela graça e pela fé eu recebi a justiça única que existe aos olhos de Deus, a justiça dele, de Cristo, sobre mim. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Para quê? Por que isso? Ele vai continuar explicando. Para o conhecer. Essa é a paixão de Paulo, irmão. E nós precisamos perguntar para nós se é a nossa paixão, ou se a nossa paixão é a obra de Deus, ou se a nossa paixão é o ministério. Até mesmo, e ouça aqui com cuidado, mas ouça, irmão, se a nossa paixão é a igreja. Porque, irmão, nós só podemos realmente amar a igreja se a nossa paixão for o Senhor Jesus. Do contrário, a nossa paixão, o nosso amor pela igreja será impuro, será mal intencionado, será buscando de alguma coisa, de alguma maneira, coisas equivocadas na vida, no que chamamos de vida da igreja. Ajude-nos o Senhor. Ou a paixão por Cristo nos domina, ou nós seremos dominados por qualquer dessas outras coisas, mesmo coisas que são caras para Ele, mas que sem Ele não tem sentido, nem propósito, nem razão.
Que o Senhor nos ajude a ver isso, amor. Então, esse apóstolo que amava o Senhor e então amava a igreja, ele vai ajudar esses coríntios tão necessitados a compreender qual é o caminho do serviço ao Senhor. Quem de nós não quer compreender isso? Qual é o caminho para servir nosso Senhor? Nosso Senhor nos serviu até a morte. Qual é o caminho para servi-lo? Então essa carta vai nos ajudar. Já mencionamos então essa questão do trabalhar do Senhor em nós para o benefício de todo o seu corpo. Porque Deus não chamou cristãos individuais, Ele chamou um corpo para o cumprimento do seu propósito. Depois vimos a questão da sentença de morte que já citei. Número 3, nós vimos a questão da consciência. Falamos bastante sobre isso ontem. O quanto é importante preservarmos consciência boa, consciência pura. Falem os outros o que quiserem sobre nós. O que quiserem. Quando caluniados, procuramos conciliação. Quando injuriados, bendizemos, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Então, esse terceiro ponto, que ele mencionou ainda no primeiro capítulo, testemunho da nossa consciência. Número 4, nós falamos sobre o Espírito coordenado e citamos 1 Coríntios 12, que também foi relembrado na primeira sessão. Aqueles itens em 1 Coríntios 12. Assumir as nossas próprias responsabilidades e funções no corpo. Respeitarmos, aceitarmos as limitações. Apreciarmos a função dos outros, citamos também ontem. E por último, preservarmos a unidade do Espírito. As 4 coisas estão lá em 1 Coríntios 12, também já citamos. Esse foi então o número 4. Espírito coordenado. Número 5. Capítulo 2 ainda, para você ter aí o seu esquema. Capítulo 2, versos 14 a 17. Um texto lindo sobre o perfume de Cristo. Gostaria de nominar esse item aí como um chamado para sermos um incensário para Deus. Porque é essa figura que Paulo está usando aí. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Você não tenha dúvida que Paulo tem em mente esse incensário, e penso que de 2 maneiras. Ontem não falei sobre isso, deixe-me mencionar rapidamente. O primeiro incensário é aquele que inicialmente foi constituído, confeccionado para servir no tabernáculo, aquele altar de ouro, né? E o sacerdote tinha nas mãos um incensário portátil. Sem você compreender isso, você não entende Hebreus 9, porque em Hebreus 9 diz que ele entra no Santo dos Santos com incenso. Aí você poderia pensar, então acho que ele pegava o altar do incenso no dia da expiação e carregava aquele altar para dentro do Santo dos Santos. Ele não fazia isso. Ele levava sangue em uma mão e incenso no outro, em um incensário portátil. Ele entrava assim no Santo dos Santos. Então me parece que Paulo tem isso em mente quando ele descreve em 2 Coríntios 2 essa questão do incenso para Deus. Porque aquele altar de incenso fala do quê? A Bíblia o interpreta, a Bíblia mesma, em Apocalipse, quando diz que esse incenso são as orações dos santos. É uma figura de adoração o incenso. Por isso foi ordenado no livro de Êxodo, capítulo 34, que esse incenso sagrado, segundo a sua composição, quando ele fosse constituído, ele não poderia ser cheirado pela própria pessoa. Significa que toda a nossa oração, ela não pode ser cheirada por nós mesmos. Irmãos, quantas vezes nós oramos e estamos cheirando a nossa própria oração? Bebendo das nossas próprias palavras. A questão do ego danificado pelo pecado é tão grave que nós chegamos a nos apaixonar pela nossa própria voz e pela nossa adoração, não é? A adoração dessa noite foi tão maravilhosa, não foi? A performance da adoração foi incrível essa noite. Mas sabe, irmão, que quando essa é a avaliação, esse incenso bateu no teto e parou. Ficou lá como uma névoa escura sobre nós.
Porque o único incenso que sobe às narinas de Deus é aquele que não é cheirado por nós, é cheirado só por Ele, porque Ele se agradou, é aroma suave às narinas dEle, não é performance musical, em nenhum sentido. E assim as nossas orações. Nós precisamos sempre manter essa sondagem no meio de nós, sempre. Oséias 8,13 diz assim: amam meu povo, o povo desviado de Deus na época de Oséias, profeta que o Senhor usou para exortar o povo de uma maneira tão doce, doce mesmo, e séria, as duas coisas, dizendo assim, antes de eu citar Oséias 8,13, nesse livro profético, o profeta Oséias diz assim, em nome do Senhor, vou parafrasear Oséias, ele diz assim: vocês não me querem, e eu não vou me impor a vocês, o amor não faz isso, o amor não se impõe, como vocês não me querem, então, Oséias capítulo 2, eu irei e eu voltarei para o meu lugar. Esse é o nosso Senhor. Eu irei, voltarei para o meu lugar, até que vocês se reconheçam errados, culpados. E quando isso for verdade, então eu voltarei. Que linda expressão. Ele podia dizer: chega, eu tenho tentado conduzir vocês desde o Egito, e o que eu recebo de vocês é só murmuração. Para mim basta. Mas esse não é o nosso Deus. Eu voltarei para o meu lugar até que vocês se reconheçam culpados. E quando se reconhecerem culpados, cedo me buscarão. Em Oséias 8,13, que eu estava citando, ele diz assim: meu povo, eles amam o sacrifício, por isso eles sacrificam, porque gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Sacrifício, irmão, era a forma deles cultuarem o Senhor. O altar, os animais que eram ali oferecidos, era o culto. Então o que Oséias está dizendo? Meu povo ama o culto, por isso eles cultuam. Irmão, nós não amamos o culto, nós amamos o Senhor. E nós cultuamos no culto o Senhor. Se nós não virmos o Senhor no culto, o que nós vemos no culto? É basicamente culto a um Deus estranho, não é? Então, meus irmãos, sejamos honestos diante do Senhor. Quanto de nosso culto é um culto ao Senhor, que tem realmente o Senhor no centro, onde realmente o Espírito Santo tem caminho para tirar escamas dos nossos olhos e nos dar uma visão renovada de Cristo naquele culto e em cada culto. Do contrário de que valeu o culto. Mas, para isso, irmão, isso não irá acontecer automaticamente. Outro erro que cometemos frequentemente, e citando palavras de Jesus ainda: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei no meio deles, certo? E pensamos que isso é automático, mas examine o que foi dito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Significa que o que é realizado ali está completamente voltado para o nome dele, para a pessoa dele, para a obra dele, para a beleza dele. Se você sai aqui nessa cidade de Fortaleza, vai a uma casa de material de construção e diz assim: eu vim aqui em nome de qualquer irmão aí entre vocês, certo? Em nome de Walter, eu vim comprar 10 sacos de cimento. Se o Walter te enviou, você está honrando o Walter, está servindo a ele, foi lá em nome dele para fazer algo para ele, ele mandou, ele deseja. Agora, se não é em nome dele, você está roubando a ele, usando o nome dele. Isso é reunir em meu nome.
é de acordo com o meu coração, é de acordo com a minha vontade, é de acordo com os meus caminhos. É nesse lugar onde eu sou honrado, eu sou o centro, nas palavras do nosso Senhor. Então, e isso é reunir no nome dele. Do contrário, não. Mas nós achamos que há uma chave-senha, né? Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, e tudo então é automático. Mas não é assim. Não é assim. Então, esse apóstolo do Senhor vai nos ajudar tanto a nos mostrar o caminho do serviço espiritual. Incensário, é aí que nós estamos. Sabe qual é o outro aspecto desse incensário? Muito interessante. Quando o exército romano vencia mais um povo em uma batalha, então aquele general que foi encaminhado para vencer aquele povo, ele trazia de lá os derrotados e trazia os despojos. Então havia um cortejo, essa palavra é usada exatamente aqui em 2 Coríntios 1, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em um cortejo triunfal. Então aquele general, normalmente ele vinha à frente, né? E havia sacerdotes que acompanharam essa missão, essa batalha, sacerdotes pagãos, e eles também tinham seus incensários. Então quando essa multidão que foi vencida e os seus espólios, e agora trazidos escravos então, eles vinham para a sede, Roma, eles entravam por aquela famosa Via Ápia, centro de Roma. E era um desfile glorioso, um desfile de triunfo, o general na frente, os cativos amarrados aí atrás, os despojos, os espólios deles, e os sacerdotes trazendo seus incensários. Sabe por quê? Eles estavam oferecendo essa vitória aos deuses. Por isso os sacerdotes estavam lá. Agora, o que acontecia nesse dia, quando eles chegavam em Roma? Alguns dos vencidos, dos que foram conquistados, seriam mortos para o sangue deles ser oferecido aos deuses. Olha isso. Por outro lado, só alguns dos que foram vencidos seriam libertados, também como uma oferta de gratidão dos deuses. Ou seja, quando aquele incensário então era abanado ali, nesse cortejo, aqueles vencidos podiam respirar 2 tipos de perfume. Compreender? Será que esse incenso vai ser para mim morte? Meu sangue vai ser oferecido para os deuses? Ou será que esse incenso vai ser para mim vida? Eu vou ser libertado. Então Paulo diz, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem é suficiente para essas coisas? Que linda expressão. Então aí está mais um elemento muito bonito do que significa o ministério cristão. Esteja certo, irmão, esteja certo, que na medida em que a fragrância de Cristo aumentar em você, isso será realidade na vida de outros. Alguns sim, certamente. A Bíblia os descreve como os que se perdem. Chegarão a você e sentirão um cheiro do que para eles é uma reprovação, como já explicamos ontem. Mas outros, pela graça do Senhor, isso só depende de Deus, não depende de você, depende só dele. Por isso ele diz os que se perdem e os que são salvos. Outros chegarão diante desse mesmo vaso, como Paulo diz, mas sentirão um aroma que será para eles vida, exalando vida, vida para a vida. E a pergunta penetrante é aquela que já falamos: quem é suficiente para essas coisas? Número 5 foi esse. Número 6 que nós mencionamos foi o capítulo 3 de 2 Coríntios, de 1 a 18, capítulo todo. O caminho do serviço espiritual genuíno, ele é fundamentado pelo ministério do Espírito Santo. Sem o ministério do Espírito Santo, não há serviço genuinamente espiritual. Serviço genuinamente espiritual é operado pelo Espírito Santo, através de vasos. Aí nós falamos ontem sobre aquele óleo derramado nas vasilhas, né? Como é que isso pode ser verdade? As vasilhas têm que ser esvaziadas.
Os poços têm que ser desentulhados. Irmão, isso é assunto de oração. Esse é assunto do nosso incensário lá no quarto fechado, perguntando: Senhor, quais são os entulhos que estão neste poço? Porque nosso Senhor Jesus é tão gentil que Ele nunca vai se aventurar a dar respostas de perguntas que não lhe foram feitas. Temos que perguntar para Ele, para que Ele possa colocar sua doce mão e dizer: eu estou vendo no seu coração avareza, eu estou vendo no seu coração motivação impura, no meu serviço inclusive, eu estou vendo no seu coração um desejo de reconhecimento, honra, gratificação. Amados irmãos, que triste é para nós acharmos que quando nós somos regenerados o assunto está consumado. Quando nós somos regenerados o assunto está iniciado. E o Senhor tem em nós um campo de batalha pela frente. Sabe qual é o nosso grande encorajamento? Ele é o grande vencedor. Amém. Em um golpe só na cruz do Calvário, Ele derrotou pelo menos 6 inimigos. Um golpe, quando Ele disse: está tudo consumado. Sabe o que Ele está vencendo ali? Ele está vencendo o mundo, a carne que nos escravizava, o pecado, mundo, carne, pecado, diabo, o ego e a morte. Num golpe só. Ele morreu para nós sermos livres do mundo, livres da carne, livres do pecado, livres do diabo, livres da morte e livres de viver uma vida para nós mesmos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu em si. Graças ao Senhor. Então esse é o nosso encorajamento, porque o campo de batalha é feroz. Nós somos como Jacó. Jacó significa suplantador. Aquele que consegue lutar até com anjo, até que ele seja tocado na coxa direita. Que linda figura. Olha aí, mais uma vez, como já falamos no início, o trabalho da cruz no Velho Testamento. Coxa direita de Jacó. Como é que ele termina a vida dele, você lembra? O autor de Hebreus no capítulo 11 descreve: ele era o Jacó, suplantador. Como dissemos, luta até com anjo, só que o golpe na coxa. E como ele termina a sua vida? O autor de Hebreus vai dizer assim: apoiado sobre o seu bordão, adorado. Ele foi transformado de um suplantador em um adorador. Esse é o trabalho da cruz em nós. Nós somos suplantadores. Nós somos como um grande polvo. Cada braço do polvo tem inúmeras ventosas. Nós somos assim. Tudo que passa perto de nós, nós grudamos, né? Fazemos-lo nosso. E o trabalho do Senhor, o trabalho da cruz, aí cortando as ventosas, cada uma delas, para que nós aprendamos, como Jacó, aprendamos a depender e esperar todos os nossos recursos dele. Palavras de Paulo em Filipenses 4. Aprendi que os meus recursos nele são inesgotáveis, porque quando ele vivia dos recursos dele, quanta falência ele encontrou, né? Mas agora na escola de Cristo, no caminho da cruz, ele aprendeu que ele tem à sua disposição, Paulo tem à sua disposição, recursos inesgotáveis. Então sim, ele pode ir aos coríntios com muita fraqueza. Qual é o problema? O problema para Deus nunca foi nossa fraqueza, o problema para Deus é a nossa força. Então eu fui até vós em fraqueza, em temor e em grande tremor.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos os ministros, servos de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Então esse 2 Coríntios capítulo 3, a suficiência do ministério do Espírito Santo. Esse foi o 6º elemento que mencionamos. O 7º, capítulo 4, versos de 7 a 12, o morrer de Jesus. Ontem já falamos bastante sobre isso. O caminho da cruz, o morrer de Jesus. Número 8, capítulo 4 ainda, versos 17 e 18. Esse nós saltamos na reunião anterior, nem mencionamos nada. Capítulo 4, versos 16 a 18. Também não vou fazê-lo agora, que eu preciso prosseguir. Mas o que Paulo faz aí? Tão fundamental na vida e no serviço espiritual genuíno. Termos uma balança espiritual adequada, instalada nos nossos corações, a balança da fé, se você quiser colocar. E sabe como funciona a balança da fé? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas, olha a balança aí, lado de cá, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E aí você vai ver Paulo nas suas epístolas colocando essa balança em ação de várias outras maneiras. Por exemplo, 1 Coríntios 2, ele diz assim: Deus não revelou pelo Espírito, 1 Coríntios 2,10, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, esse é o verso 9, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. No verso 10, 1 Coríntios 2,10, ele vai dizer: mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aí ele vai, na sequência do texto, dizer que ninguém sabe as coisas, olha isso, de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas também as coisas do homem são conhecidas pelo próprio homem, Espírito do homem. Então ele está contrastando aí coisas de Deus com coisas do homem. Mais 2 elementos para colocarmos nessa balança. Na nossa vida de serviço ao Senhor, nós temos aprendido pelo discernimento do Espírito Santo a compreender o que é coisa de Deus e o que é coisa do homem. Irmão, há muita coisa na chamada obra de Deus e na casa de Deus que é coisa de homem. Há outras coisas que são coisa de Deus. Precisamos aprender a discerni-las. Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas, olha aí de novo, lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Não nas coisas que são aqui da terra. Mais uma vez a balança está instalada aí. Então, para que sigamos em um serviço espiritual genuíno, nós precisamos dessa balança espiritual, uma correta avaliação da fé. Seria isso. É o que ele menciona aqui nesse capítulo 4, versos 16 a 18. E esse é o 8º item, que já mencionamos. Número 9, também, aí paramos ontem. Está no capítulo 6, versos 4 a 10. Esse nós lemos ontem, falando sobre o paradoxo da fé. Não é? Você se lembra? Então o que Paulo está descrevendo aqui? Que no serviço espiritual genuíno ao Senhor, nós precisamos de um profundo aprendizado na escola de Cristo. O que esse aprendizado na escola de Cristo fará conosco? Está tudo descrito aí. Nos dará constância, na muita paciência ou constância, nas aflições. Tem aflições nessa escola. Tem provações nessa escola e também tem privações. Tem angústias nessa escola. Tem açoites também, tem prisões, tem trabalhos, tem vigílias, tem jejuns, tem pureza, saber, longanimidade, bondade, palavra da verdade, poder de Deus, tudo que já lemos aí. E ao final ele mostra esse paradoxo da fé. Essa escola de Cristo nos fará servos realmente paradoxais. Assim foi o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, sobretudo, foi aquele que nada tinha, o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por outro lado, é aquele que possuía tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Nosso Senhor Jesus foi pobre. Paulo não vai dizer isso nessa epístola aos Coríntios mesmo? Pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Então aqui também Paulo vai dizer, pobres, mas enriquecendo a muitos. Então, meus irmãos, tão linda
abordagem de Paulo aqui, falando sobre o serviço espiritual. Queremos avançar no serviço ao Senhor, então está aí o que o Espírito Santo busca produzir em nós na escola de Cristo. Nós também viveremos vidas paradoxais, por isso tão incompreendida pelo mundo. Mas, irmão, é tão encorajador para nós, é tão bonito nós sabermos que, na verdade, estritamente falando, quando o mundo confronta um cristão que tem crescido no Senhor realmente, esse paradoxo é tão atraente, por um lado, ao olhar do mundo, porque ele vê algo tão estranho aos olhos naturais, aos olhos do mundo: aflições e gozo, tribulações e fidelidade, perseverança, pobreza e riqueza. Quantos de nós já não fomos testemunhas de que realmente o mundo, uma parte do mundo, considera a igreja de Deus, a igreja de Deus vivo, que caminha de modo adequado diante do seu Senhor, o seu porto seguro, não é? Você já não teve experiência disso? Casais aí na sua cidade que você às vezes mal conhece e que um dia você é surpreendido: olha, se você tiver um tempo, eu queria conversar com você. E vem com a sua esposa às vezes, né? E vai falar da vida dele: olha, eu estou destroçado, e eu nem sei dizer a verdade porque eu estou aqui, eu mal conheço você, mas eu precisava vir aqui, não sei nem explicar. Você tem alguma coisa para me dizer? Irmão, a igreja é o porto seguro do mundo, e o mundo continuará dependendo da igreja. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Esses somos nós. Na medida em que esse profundo aprendizado na escola de Cristo, irmão, sejamos humildes. Nós temos muito a aprender nessa escola. Mas se estivermos avançando na escola de Cristo, esse será o resultado que nós estamos lendo aí nessa linda passagem, capítulo 6, de 4 a 10. Nossa vida também será paradoxal. Nossa vida será um tanto incompreensível, porque é assim, a vida do Senhor foi assim, a vida de todos os seus servos foram assim. O homem espiritual julga todas as coisas. O julga ali é no sentido de discerne. Isso também está em 1 Coríntios 2. O homem espiritual, o homem que anda segundo o Espírito, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Olha isso, a vida dele parece muito estranha. Ele não quer o que todo mundo quer, ele não busca o que todo mundo busca, ele não considera precioso o que todo mundo considera precioso. As buscas dele são diferentes, as paixões dele são diferentes, a conduta dele é muito diferente. Então, esse é o 9º aspecto que mencionamos. O 10º aspecto está no capítulo 10 mesmo de 2 Coríntios. Pretendemos citar 12 aspectos, não é? Já estamos então nos últimos. Capítulo 10 da 2ª Epístola, verso 3, vamos lá, com as nossas Bíblias, por favor, diz assim: porque, embora andando na carne, cuidado aqui, Paulo usa o termo carne em mais de um sentido, esse sarx no grego, tanto significa humanidade em geral, carne, toda a carne, humanidade em geral. Carne significa, em outros contextos, natureza adâmica caída. Por isso Paulo diz: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí carne significa natureza caída, natureza adâmica caída. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Então carne é usada no sentido de humanidade, a mesma palavra no português. Carne é usada no sentido de natureza adâmica caída, e carne é usada no sentido de corpo físico, a carne do homem, o corpo físico. Pelo menos 3 sentidos. Então aqui ele está dizendo, usando esse último sentido, embora andando na carne, ou ainda neste corpo, é o que ele está dizendo. Paulo não andava na carne não, irmãos, Paulo andava no Espírito, certo? Então aqui ele está usando carne nesse sentido que já mencionei aí. Ele vai dizer: nós não militamos, não batalhamos essas batalhas que são espirituais, nós não batalhamos segundo a carne, de novo, com as armas e recursos humanos, desse corpo, dessa vida.
Porque as armas da nossa batalha, ou milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. São duas coisas aparentemente idênticas, mas são distintas. Fortalezas fala daqueles pensamentos que foram incrustados em nossas mentes e que nos constituíram, e que são em si mesmas pensamentos contra Deus, contra o que Deus é, sua pessoa, sua obra, sua dignidade, sua glória. São fortalezas que se alojaram em nossas mentes, por criação, por ambiente, por experiências que vivemos. Todas essas fortalezas, lembra do povo de Deus entrando na terra prometida? O que eles encontraram logo depois de passar o Jordão? Jericó. E as muralhas caindo. Fortalezas, tudo aquilo que foi incrustado, sedimentado, cristalizado em nossas mentes. Meu papai ensinou, minha mamãe ensinou, meu amigo lá ensinou, coisas que não têm a ver com o Senhor. Princípios, muitas vezes, que foram estabelecidos dentro de nós, mas são contrários aos princípios da palavra do Senhor. Linhas de pensamento, ideologias, filosofias, fortalezas. Sofisma é o quê? Sofisma é um argumento que tem aparência de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Isso é sofisma. Então o sofisma é sutil porque ele é muito enganoso. Parece verdade, mas não tem conteúdo de verdade, mas soa como verdade. Colossenses 2, verso 4. Assim eu vos digo, Paulo, quando ele fala sobre o mistério de Cristo, assim eu vos digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esse termo raciocínio falazes aí significa argumentos atraentes. Isso significa sofisma, argumentos atraentes. Tem aparência de verdade, forma de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Então Paulo diz: destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez. Importantes palavras, meus amados irmãos, porque se referem a coisas que estão, por um lado, instaladas dentro de nós, porque nenhum de nós nasceu sem viver uma experiência de pecado. Todos nós nascemos em pecado e fomos criados de alguma maneira em contato com aquilo que não responde ao Senhor, não é? Então essas fortalezas, por um lado, sim, estão alojadas dentro de nós, mas ele também está se referindo a essa batalha externa com fortalezas, e muitas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele diz: nós temos armas para combater todas essas hostes, fortalezas, sofismas, principados, potestades que atuam nesse mundo tenebroso. Aliás, só a igreja tem essas armas. Só a igreja pode decepar a cabeça da filosofia maligna, por exemplo, ideologias, heresias. Só nós, a igreja de Deus, tem essas armas. Precisamos só aprender a usá-las. Então aí está o 10º elemento. Como é que chamaríamos esse 10º elemento? Batalha espiritual. Batalha espiritual, irmão, é o tema do livro de Juízes. Cada inimigo daquele representa algo que se refere à batalha espiritual. No livro de Juízes, uma figura maravilhosa da batalha espiritual. Número 11, penúltimo. Esse eu gostaria de gastar o resto do tempo que nós temos, por causa do significado dele, penso, para nós, especialmente nos dias que vivemos. Deixe-me ler o texto primeiro, 2 Coríntios 11. Abra, por favor, acompanhe comigo. 2 Coríntios 11. Quisera eu suportasseis um pouco mais a minha loucura. Suportai-me, pois. Quanta gentileza desse apóstolo, você não acha? Quem estava um tanto enlouquecido eram os coríntios. Mas olha a gentileza dele, né? Verso 2: porque eu zelo.
Aqui está a palavra, irmão. Nós vamos gastar o resto do tempo agora com ela. Eu zelo por vós, com zelo de Deus. A palavra fala de um ciúme que arde. O Senhor Jesus usou essa expressão, já falamos em João 2, quando ele purifica o templo pela primeira vez. Alguns acham que aqueles relatos de purificação do templo são o mesmo relato, né? Mas parece evidente que não são. O Senhor purifica o templo no início do seu ministério e ele purifica o templo de novo no final do seu ministério. E lá no relato de João capítulo 2, na primeira purificação, ele diz aquela frase: não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. E aí João vai dizer assim, e ele disse isso, citando o Salmo: o zelo da tua casa me consumirá. Está vendo que palavras fortes? O coração do Senhor ardendo por algo que ele sabe que é a casa do seu pai. Meus irmãos, esse mesmo zelo foi compartilhado com Paulo. Irmãos e irmãs, queridos, o que o Senhor deseja fazer conosco no caminho do serviço espiritual é compartilhar conosco as cargas do seu coração. É isso que ele quer fazer. São as cargas dele pela sua igreja. Não são as nossas cargas, mas ele vai compartilhar conosco. Minha carga é essa, minha carga é aquela, minha carga para esse tempo, para esta assembleia é isso. Por isso a importância dos anciãos locais, independentes e respondendo diretamente ao Senhor. Porque cada assembleia tem uma história diante do Senhor. E os anciãos locais são muito responsáveis, totalmente responsáveis, por discernir o tempo de Deus e o mover de Deus para aquela assembleia naquele momento. Muito importante. Porque a obra de Deus não é massificada. A obra de Deus não tem governo central. A obra de Deus é local. E os presbíteros locais são responsáveis por irem diante do Senhor. Atos 20, 28. Cuidai de vós mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu supervisores, episcopos, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, em Mileto. 7 cartas para 7 igrejas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E vivendo momentos totalmente distintos. Cada uma delas recebeu uma palavra totalmente distinta para o seu momento e para a sua hora. Por isso, irmão, certa vez, me lembro aqui, uns anos atrás, ouvi um irmão dizer algo que foi bastante contundente para mim ouvir dessa maneira. E tem uma concordância absoluta com as Escrituras, então vou repetir aqui. Não há função mais elevada na face dessa terra do que ser um ancião numa assembleia local. Não há. Por quê? Porque os anciãos locais vão responder diretamente ao cabeça pelo que está acontecendo numa assembleia local. Porque eles estão ali, não são figuras eleitas, não são figuras representativas, são anciãos locais, imersos na vida da igreja local, responsáveis por compreender o que mais o Senhor quer nos falar, o que o Senhor quer corrigir entre nós, quais são as demandas do Senhor para este momento que nós estamos vivendo. Vamos pensar na palavra, por exemplo, na questão do estudo da palavra, além da palavra que exorta, a palavra que encoraja, a palavra profética, ou a palavra que aponta caminho. Falando de palavra profética, nós às vezes examinamos uma coisa que está lá, sei lá, no mundo do invisível, né? Palavra profética, irmão, é boca de Deus numa assembleia, através de dos irmãos responsáveis, irmãos mais velhos, irmãos que são colunas, irmãos que são reconhecidos pela assembleia. Então eles liberam essa palavra e dizem: essa é a demanda do Senhor para nós, isso é o que o Senhor está requerendo de nós aqui, para esse grupo de comunhão, para essa assembleia.
Os anciãos são totalmente responsáveis e vão responder, não só agora, mas naquele dia, diante do Senhor, pelas vidas que lhes foram confiadas. Vou repetir Atos 20 e 28. Paulo é um apóstolo, certo? A função dele está ligada à obra maior do Senhor, não à ingerência nas assembleias, mas na obra maior do Senhor. Você sabe que João, quando escreve a sua epístola, o apóstolo João, ele diz que havia lá um tal de Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre os irmãos e não lhe dava acolhida. Um presbítero rejeitando o apóstolo João. E o apóstolo João disse assim: certo, eu vou resolver esse problema. Eu vou chegar lá na assembleia, lá, determinada, eu vou dizer assim: Diótrefes, sai da frente. Quem é você? Quem é você? Eu sou João, o apóstolo do Cordeiro. Eu tenho uma palavra para essa assembleia, então sai do caminho. Não foi isso que João fez, foi? Porque ele não iria violar a ordem de Deus. O Senhor confiou cada assembleia local a responsabilidade do presbitério, dos anciãos locais. Irmão, que função é essa? Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: se alguém aspira a supervisão, a episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, cordato, não dado ao vinho, que governe bem sua própria casa, criando seus filhos com disciplina, porque alguém que não cuida da sua casa, como cuidará da casa de Deus? Deve ser manso, amigo do bem, seja apto para ensinar, porque não é uma figura representativa. É o nosso velhinho aqui, ó, que está conosco desde que tudo começou, está aqui, então ele é um ancião no meio de nós, né? É isso, irmão, é estatura espiritual. Quando Paulo olha para Jerusalém, ele diz assim: eu fui buscar lá, no determinado momento, aqueles que eram reputados como colunas. Olha que termo lindo que ele usa, colunas, irmãos estáveis, irmãos nos quais o caráter de Cristo tem sido formado. Por isso eles estão ali, não é? Não é assim? Há um testemunho do Espírito na vida dos irmãos sobre aqueles irmãos. Como nosso querido irmão também nos lembrava na primeira sessão, eles não são tampa, me permito usar essa expressão, eles não são a tampa da panela fervente, obstruindo tudo que está acontecendo ali. Eles são, na verdade, um fogo debaixo da panela, para que ela aqueça mais, ela ferva mais, e outros possam receber desse fogo calor, vigor, para servirem mais. A função de irmãos mais velhos, acho que já citei isso outras vezes, né? Você parece mais ou menos como aquela pirâmide circense antiga. Hoje nem circo mais tem direito, né? Os que tem são sem graça de tudo, né? Antigamente os circos eram emocionantes. Hoje tem nada no circo, só para as criancinhas. Os circos antigos tinham um espetáculo que era chamado pirâmide humana. Então vinham aquelas pessoas, assim, os que ficavam na base da pirâmide, eles tinham 1,60 m de altura e 1,60 m de largura. E eles ficavam na base da pirâmide. E eles colocavam o braço assim no ombro uns dos outros e faziam o primeiro círculo, né? Uns baixinhos enormes, fortes, e punham os braços assim. Aí sobre eles vinha o segundo círculo, subia nos ombros deles. Aí vinha o terceiro círculo, o quarto círculo. E nós estávamos olhando a pirâmide, e é muito interessante. Nós não ficávamos olhando para a base da pirâmide, não ficávamos. Nós ficávamos olhando para os que estavam subindo, 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 e toda a atenção do circo, no final, para quem que era? Era para o mais magrelinho, que estava lá na ponta da pirâmide. Nós estávamos olhando: será que ele vai cair? Será que ele vai ficar bem lá em cima? Não é? Assim é na casa de Deus, irmão. Assim é. Os que constituem a base da pirâmide, eles estão lá só para ser suporte para os outros. Mas só que tem os ombros desse tamanho. Ombros muito fortes, provados, estáveis, constantes. Algo de Cristo realmente tem sido forjado. Essa palavra forja é muito bonita, não é? Você já viu uma forja trabalhando, não já? Você já viu forjar ferro frio? Primeiro o ferro vai para o fogo, até ficar vermelho. Depois o ferro tirado
do fogo, com a ponta vermelha, ele vai para a bigorna. Aí vem o martelo do ferreiro, ele vai forjar o ferro. Depois que ele bate, já que o ferro está amolecido pelo fogo, então ele já assumiu uma determinada forma. Aí ele pega esse ferro e põe na água. Aí você ouve aquele shhh. Depois ele leva o ferro de novo lá na fornalha. Ele leva para a bigorna de novo e bate de novo. Esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Passamos pelo fogo e pela água. Mas afinal nos trouxeste para um lugar riquíssimo. Meus irmãos, cuidai de vós mesmos, disse Paulo para os anciãos, e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Ele que constituiu. Ninguém votou em você, ou votou. Vos constituiu bispos para pastoreardes. Palavra no grego, poimen, pastor. Sabe o que significa? Alguém que põe o outro no colo. Não é um título, é uma função. Ele vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Olha o final desse versículo. Que ele comprou com seu próprio sangue. Então não há uma função mais elevada nesse universo do que ser um ancião na casa de Deus. Ajude-nos o Senhor. Então, eu zelo por vós, com zelo de Deus. Ele vai explicar por quê. Lindo, lindo verso. Porque eu vos tenho preparado. Cada palavra é doce. Quanta luta, quanta aflição, quantas lágrimas, para que ele pudesse preparar. Eu vos tenho preparado. Mais tarde vou explicar para os irmãos o que significa isso, na linguagem do Shoshben, o amigo do noivo, de João capítulo 3. Paulo aqui é o amigo do noivo. Ele não é o noivo é Cristo, mas ele é o amigo do noivo, expressão que João usou. O termo hebraico é Shoshben. Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Ora, ele está escrevendo para os coríntios que eram pagãos, imorais, idólatras. Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, para um só esposo, que é Cristo. Porém, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem, se afastem da simplicidade e da pureza que são de Cristo. Zelo de Deus. Quando o apóstolo João foi perguntado a ele quem ele era, eu sou voz que clama no deserto, foi a primeira coisa que ele disse a respeito de quem ele era. Nem o nome dele ele disse, né? Eu sou uma voz que clama no deserto. A palavra é ele. A palavra eterna é ele. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu sou uma voz que clama apontando a ele aqui no deserto. Mais tarde, ele recebeu um relato, João capítulo 3. Gostaria de entrar em tudo isso, irmãos, com detalhes, mas realmente eu não tenho tempo. Mas estou dando os endereços para você.
Em João 3, o Senhor Jesus, João Batista, é informado que o Senhor Jesus estava batizando. O que depois vai se explicar que, na verdade, Jesus não batizava, mas seus discípulos batizavam, certo? Então a informação é essa. Aquele que você apresentou e encontrou além do Jordão, disseram para João, ele está batizando. Olha o que essas pessoas disseram. E todos vão atrás dele. Que frase séria, né? Dizendo, ô João, você é o homem que nasceu de uma mulher estéril, filho do sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, poderoso profeta, todos ouvem a tua voz, até os fariseus tremem diante de você. Agora aquele lá, quem que é? O carpinteiro de Nazaré não pode nem, da Galiléia não pode nem sair coisa boa nenhuma. Mas ele está lá batizando. E tem mais, João, todos vão ao encontro dele. Você pode imaginar o que isso significaria para João? Um ciúme, né? No coração de João. Eu estou perdendo discípulos um atrás do outro. Estão seguindo Jesus. Não foi isso que aconteceu com João. Sabe como João responde a isso? Ele responde assim, João capítulo 3. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Que lindo, não é? Isso é ministério cristão. Aí ele vai dizer assim, na sequência, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E o amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, ele se regozija. Então, ele vai terminar. Importa que ele cresça e que eu diminua. Imagina as pessoas olhando para ele dizendo, nós esperávamos tudo, menos isso. Não é? Agora, meus irmãos, vamos buscar terminar aqui. Eu vou ler para você umas poucas linhas, 6 ou 7 linhas, sobre o amigo do noivo, de um irmão que descreveu isso. Mas eu quero ir além desse texto. Estou fazendo uma pesquisa bastante detalhada, foi o que busquei fazer para a nossa ajuda, sobre o que significa realmente o amigo do noivo. Então, esse título, se fôssemos transliterar para o português, para você se lembrar aí e depois fazer a sua própria pesquisa, o termo seria Shoshben, S-H-O, de novo, S-H-B-E-N, Shoshben. Esse termo hebraico significa amigo do noivo. O termo grego para a mesma função é paraninfos. Nós temos esse termo em português também, né? O paraninfo de uma turma, aliás, está tão distorcido o assunto, que o paraninfo de uma turma não faz nada, só serve para ele ser homenageado, não é? Mas na verdade o paraninfo é o termo equivalente grego para o shoshben, que é o hebraico. E esse amigo do noivo, na verdade, ele faz tudo em relação ao noivo e à noiva. Por isso ele é um amigo do noivo. Então, deixe-me ler o texto primeiro, rapidamente. É o comentário bíblico de um servo do Senhor chamado Ellicott. Ele escreve assim, abrindo aspas então, o amigo do noivo, chamado no hebraico de shoshben e no grego paraninfos, era encarregado das preliminares do casamento. Ele providenciava o contrato nupcial entre o noivo e a noiva, atuava em nome do noivo durante o noivado e tanto providenciava quanto presidia as festividades do dia do casamento. Era uma posição de honra, em relação direta com a posição do próprio noivo, e era confiada ao melhor amigo do noivo. Claro, tinha que ser uma pessoa de absoluta confiança do noivo, melhor amigo do noivo. Esse amigo, então, alegrava-se com a alegria do noivo, e não havia ninguém mais brilhante naquele dia para ele do que o próprio noivo. Isto, no pensamento de João Batista, era uma ilustração da própria posição dele. Eu sou o amigo do noivo, como ele disse, não sou o noivo. Agora deixe-me mencionar para você, na pesquisa então que fiz, 7 características desse shoshben,
E veja como retrata de uma maneira muito linda o texto de 2 Coríntios 11. Quando Paulo diz: eu zelo por vós com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado, olha aí o amigo do noivo, para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Então vamos lá. Primeira característica desse Shoshben: além de ser o mais chegado amigo do noivo, ele era, depois do noivo, olha isso, o mais confiável amigo da noiva. Interessante isso. Não era só o melhor amigo do noivo, era o mais confiável amigo da noiva. E mais à frente você vai entender por quê. Mas deixa eu fazer uma pausazinha aqui nessa primeira característica. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 62, não vamos estudar esse texto agora, fica aí para referência, Isaías 62. Isaías está falando sobre o que Jerusalém significa para Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que dia e noite não cessarão de clamar, de vigiar. O texto é muito maravilhoso. Nunca mais será chamada desamparada, mas será chamada casada, né? E naquele texto ele vai dizer assim, Isaías 52, presta atenção: os teus filhos, Jerusalém, te desposarão a ti. Bom, que coisa interessante. Jerusalém, a cidade de Deus. Os filhos de Jerusalém desposando Jerusalém. Isaías 52. O que isso significa? Nós sabemos que na linguagem tipológica, né? Tipologicamente falando, tem lá o seu aspecto literal, claro, mas tipologicamente falando, Jerusalém é uma figura da própria igreja, né? E o que esse texto está dizendo é que os filhos de Jerusalém iriam se casar com Jerusalém. Me lembro, quando compartilho isso, que há uma mensagem famosa de Jonathan Edwards, um dos servos do Senhor que foi usado deste lado do Atlântico durante o chamado grande despertamento evangélico do século XVIII, Jonathan Edwards. Ele tem um sermão chamado A Igreja Casada com Seus Filhos. Esse é o título do sermão. E é baseado em Isaías 52. Então, teus filhos te desposarão a ti. O que esse texto está nos ensinando? Que o zelo de Deus na vida de filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, fará com que eles desposem a igreja de Deus como sendo noivo, do noivo, de Cristo. Mas a desposem, eles assumem esse lugar de desposar a igreja de Deus sendo filhos de Deus. Ou seja, a igreja está casada com seus próprios filhos. Em primeiro lugar, irmãos, lição para nós: se a igreja é noiva de Cristo, se ele realmente amou a igreja e se entregou por ela, olha a correspondência com as palavras de Paulo em Coríntios 11, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. E Paulo usou a mesma palavra apresentar aqui em 2 Coríntios 11. Vos tenho preparado para vos apresentar para um só esposo, que é Cristo. Então Paulo está dizendo que ele assumiu as cargas do noivo, porque o noivo morreu para lavar a igreja, adornar a igreja e apresentar a igreja para ele próprio, ele que fez. Mas para que isso aconteça, ele chamou cooperadores. De Deus nós somos cooperadores, e comunicou essa carga do coração dele pela noiva para os seus cooperadores, e esses cooperadores são amigos do noivo. E são, como já falei aqui na primeira característica das 7 que vou mencionar, o mais confiável amigo da noiva. Então a igreja pode confiar nesses filhos que têm recebido a carga do noivo no coração deles. Ela pode confiar neles, porque a carga deles não é para eles, a carga deles não está focada neles, a carga deles não é edificar algo para eles, a carga deles é a carga do noivo por eles. Então Jonathan Edwards mencionou nesse sermão a igreja casada com os seus filhos. Que lindo título ele deu, você não acha? Então, irmão, me compreenda aqui com cuidado, viu? Muito cuidado, porque não é a igreja que está no centro, não. O centro é um noivo. Mas façamos essa pergunta para nós: o nosso coração é casado com a igreja? Deveria ser, porque ela é a noiva do noivo.
Mas o nosso coração só se casa com a igreja por causa do noivo, porque é noiva dele, não é a nossa noiva. Então, esse era o coração de Paulo. Se você continuar o texto de Isaías 52, então ele vai dizer: teus filhos te desposarão a ti. E se você continua o texto, a mesma Jerusalém, casada com seus filhos, vai ser mostrada ali como sendo a delícia do seu Deus. Então nós temos duas verdades aí: a igreja casada com seus filhos e a igreja sendo a alegria de Deus. As duas coisas. Aliás, seus filhos estão casados com ela porque ela é a alegria de Deus. E o que há no coração dos filhos de Deus que amam a Deus é a perfeita satisfação, gozo, alegria do coração de Deus. Então essa correspondência aí é tão fina, né? É tão delicada, porque o foco, o centro não é a igreja, é Cristo, é o noivo. Então está aí para você ler com cuidado esse maravilhoso texto de Isaías 52, de 1 a 7. Fica no registro aí para você. Segunda característica, precisamos ir terminando. Esse Shoshben, amigo do noivo, olha o que mais ele fazia. Ele era um mensageiro durante o noivado, entre a noiva e o noivo. Que interessante, né? Hoje as coisas começam tudo pelo lado errado, né? Imagina uma coisa dessa: o noivo do seu lado, a noiva do seu lado, uma noiva virgem, obviamente, o noivo do outro lado, e a correspondência entre eles não era feita, nesse caso do noivado, nem pessoalmente, era feita por um mensageiro. Pode imaginar? Toda a beleza desse relacionamento nupcial estava guardada para aquele dia, o dia das núpcias. Enquanto isso, a correspondência entre os dois seria por um mensageiro. Quem era o mensageiro? O Shoshben, o amigo do noivo, como João se descreveu. Você lembra que quando João escreve em nome do Senhor as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, você lembra que ele usa esse termo? Ao anjo da igreja tal escreve, não é assim? Qual é a palavra anjo lá? Mensageiro. Ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve, ao mensageiro da igreja em Sardes escreve. Irmãos, cada um de nós, cada um na nossa medida, como foi dito na primeira sessão dessa manhã, medida da graça, medida da fé, cada um de nós foi chamado para ser um mensageiro entre o noivo e a sua noiva. Essa é a segunda função desse Shoshben. Da maneira mais simples possível. Você pode ser o mensageiro do noivo para a noiva ali dentro da sua família. Um mensageiro, uma mensageira. Um mensageiro para os cansados, um mensageiro para os irmãos. Um mensageiro para a exortação, para a edificação, para a consolação. Terceiro, olha isso. Esse Shoshben era o guardião da porta do aposento nupcial. Sabe por que ele ficava lá? Motivo principal? Ele ficava atento à porta para dois motivos, na verdade. Primeiro, para que não entrasse nenhum intruso e se apossasse dessa preciosa noiva. Então ele era o guardião da porta da câmara nupcial. Isso tem a ver exatamente com aquele dia em que havia as festividades do casamento, e em um dado momento daquelas festividades, o noivo e a noiva iriam sair da festividade e deixar os convidados sozinhos, continuavam celebrando. Eles iriam sair e iriam para a câmara nupcial. Então esse Shoshben, ele não ficava na festa quando os noivos saíam. Ele era o responsável por guardar a câmara. Em um determinado momento, nessa ordem, a noiva iria para a câmara. Então aí ele cumpre a segunda função. Ele abre a porta da câmara nupcial que já foi preparada e a noiva entra. Então essa porta é fechada e ele se posta ali como um guarda sobre os teus muros, ó Jerusalém, para os guardas. Então o Shoshben guardava a porta e a noiva estava lá, bonitinha, trancada na câmara nupcial, aguardando o momento em que o noivo viria, a voz do noivo seria ouvida. Por isso João usou essa expressão: ao ouvir o amigo do noivo alegra-se ouvindo a voz do noivo. Então quando ele ouvisse a voz do noivo, que não era um intruso, não era alguém tentando capturar a noiva para si mesmo, mas o amigo do noivo reconheceria a voz do noivo, e porque ele é o melhor amigo do noivo, então aí ele pegaria a chave e abriria a porta da câmara nupcial, para então o noivo entrar.
Já estou até adiantando aqui as funções dele. E depois que o noivo entrasse, sabe o que ele fazia? Agora ele iria para as festividades e seguiria regozijante o seu caminho, porque ele cumpriu todas as suas funções. Então, o terceiro que citei, né? O guardião da porta do aposento nupcial. 4, agora. Ele era responsável por todos os assuntos relativos ao casamento. Que lindo também. Todas as pessoas que estavam envolvidas de alguma maneira na festividade do casamento, elas deveriam se reportar a ele. É como se fosse ali o mordomo-chefe. Então tudo iria passar por ele. Por quê? Porque ele é o melhor amigo do noivo e ele é o mais confiável amigo da noiva. Que linda função. Tem mais ainda, número 5. Olha isso. Esse Shoshben, amigo do noivo, era o responsável por enviar todos os convites. Maravilhoso, não é? Ele enviava os convites. Bom, convite do quê? Convite dessa maravilhosa festividade de casamento, desse noivo que é a pessoa que ele mais aprecia, é o melhor amigo dele, ele é o amigo do noivo. Quanto à noiva, o mais confiável amigo dela, essa festividade linda está sendo preparada, então ele vai distribuir os convites, chamando a atenção de todos para essa hora, essas festividades e esse momento. Sabe o que Apocalipse 19 tem para nos dizer? Alegremo-nos, exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Alegremo-nos, exultemos. Segundo a história e a tradição como era, esse Shoshben, ele distribuía convites tanto por correspondência quanto batendo de porta em porta, pessoalmente. Dizendo o quê? Dizendo: a noiva já está aprontando-se. O noivo já está preparado. As festividades estão prestes a acontecer e você foi convidado. Número 6, penúltimo. Interessante também. Ele era responsável por fazer o dia do casamento, as festividades, memoráveis. Sabe por que isso é importante? Ele ia se preocupar com o estado de cada toalha colocada sobre cada mesa. Quem sabe de cada racimo, para usar a linguagem de Cantares, cada racimo de flores de rena, que fossem colocados nos vasinhos sobre as mesas. Ele seria responsável por todos os assuntos relativos às festividades. Qualquer coisa que ele observasse que estivesse fora de olhos, ele: não, isso não vai estar bem para o noivo e nem para a noiva. Ele era o responsável por detectar e fazer essa correção. Por quê, irmão? O que tinha no coração dele? Tudo que interessa ao noivo, tudo que o noivo gosta. Eu sei qual cor que ele gosta. Eu sei que tipo desse assunto específico aqui, como que ele quer. Eu também sou o mais confiável amigo dela. Eu sei que flor que ela gosta. Não, essa florzinha aqui está mais, ou está faltando aquela outra. Todos os interesses, todos os detalhes. Sabe o que Paulo teve a dizer para os mesmos presbíteros de Éfeso lá em Mileto? Os anciãos de Éfeso em Atos 20? Eu jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20. Ele está dizendo: eu estou limpo do sangue de todos vós, porque eu não me omiti em nenhum detalhe. Eu anunciei todo o conselho de Deus. Se tivéssemos tempo, nós íamos estudar aquela passagem de Atos 20. Sabe por quê? O zelo da tua casa me consumirá. Paulo está conversando com os anciãos, está dizendo: vocês sabem que eu ensinei vocês. Primeiro, na ordem, ele diz assim: eu caminhei entre vocês com toda a humildade. Primeira coisa que ele diz para eles, porque isso é marca de caráter, humildade. Depois ele diz: com lágrimas, porque isso é marca de afetos. Nós não somos profissionais teólogos. Se não há afetos espirituais na nossa relação com o corpo de Cristo, não há nada em nós. Não há nada em nós, só há profissionalismo. Então ele diz: caminhei no meio de vós com humildade,
e vocês são testemunhas, com lágrimas. E ele diz, e exortando, exortar é mostrar o reto caminho, exortando a cada um, publicamente e de casa em casa. Jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Irmão, aquela passagem é tão linda. Sabe o que mais que ele fala? Eu sei, olha o mensageiro aí, olha o amigo do noivo aí. Eu sei que depois da minha partida, eu sei, do meio de vós vão se levantar homens. Olha isso, irmão, falando coisas pervertidas. Olhe qual o motivo, arrastar discípulos atrás deles. Sempre o motivo é esse. É que muitas vezes, irmão, ele está tão camuflado que é difícil de ver. Mas o objetivo, quando não é puro, é sempre esse. Seja usando a Bíblia, seja usando o púlpito, seja usando o que for. Os recursos que tem, o carisma que tem, sempre é arrastar discípulos atrás deles. Atos 20, sempre. Mas Paulo vai embora. Podemos pensar, bom, o que agora poderia ser feito? Sabe o que ele diz? Outro verso lindo, é o verso 32 de Atos 20. Agora, pois, eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Ele vai dizer, essas mãos me serviram tanto para o meu sustento, quanto daqueles que estavam comigo. E isso respondendo às benditas palavras do nosso Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Meus irmãos, que texto. Xoxibé, amigo do noivo, o zelo da tua casa me consumirá. E o relato é tão lindo, somos tão gratos a Deus por ele. Já estou terminando. Sabe o que acontece? Paulo está dizendo então para eles assim, em outras palavras, vocês, anciãos, da minha tão amada Assembleia de Éfeso, também quando eu entrei lá, o que tinha lá era o templo de Diana e os adoradores de ídolos. Quando eu saí de lá, a casa de Deus foi estabelecida lá, a igreja de Deus. Mas agora eu vou embora. Nunca mais vereis o meu rosto. Em outras palavras, ele está dizendo, mas vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de mim. Vocês precisam do Senhor e da palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quando ele termina esse discurso, nós só podemos tentar entrar na cena, mas eu imagino a cena, porque o texto diz que eles acompanharam Paulo até o navio. Eu imagino que tenha sido um silêncio completo e regado de lágrimas, porque o texto diz, aliás, isso, que eles estavam entristecidos. Eles estavam entristecidos pela palavra que ouviram de Paulo, nunca mais vereis o meu rosto. Então diz, acompanharam-no até o navio. Chegando lá então no porto, é dito assim, e eles abraçavam afetuosamente a Paulo e o beijavam. Então ele se despediu deles. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Zelo por vós, com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Então, irmãos, finalmente, já citei aqui, adiantei esse número 7, a função mais importante do Xoxibé, guardar a câmara nupcial. Claro, imagina um intruso entrando e se apropriando da noiva. Paulo não falou isso em Atos 20? Eu sei que depois da minha partida se levantarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Homens falando coisas estranhas para arrastar discípulos atrás deles. E aí, vou terminar lendo para os irmãos
um pequenino texto sobre essa questão de guardar a câmara nupcial. Já encerramos, rapidamente. Escute isso, então. Após a cerimônia do casamento, a festividade em si, o amigo do noivo abriria a porta da câmara nupcial para a noiva entrar, após a cerimônia, e se aprontar e se adornar, aguardando o seu marido, lá na cama. Então, primeiro foi aberto para ela. Ela entrou, vai se aprontar devidamente e se adornar e aguardar na câmara nupcial. Ele então se postava à porta da câmara para que nenhum intruso entrasse. Finalmente, olha isso, quando anoitecesse, as festas estão lá acontecendo, quando anoitecesse, o amigo do noivo esperaria na porta até ouvir o som da voz do noivo. Por isso João Batista falou daquela maneira. O amigo do noivo ouve a sua voz, se alegra com ela. E quando ele ouvisse e reconhecesse a voz do noivo, ele abriria a porta para a entrada do noivo e seguiria o seu caminho regozijando-se. Os noivos agora estão juntos. A boda, a núpcia já está acontecendo. Então os noivos estão juntos. Todas as responsabilidades do amigo do noivo foram cumpridas. E agora, ele mesmo poderia desfrutar das festividades. Essa também é a nossa função. Nós não estamos aqui para desfrutar das festividades. Nós estamos aqui para sermos mensageiros entre a noiva e o noivo. Para, recebendo as cargas do noivo em nossos corações, podemos partilhar com a noiva. E isso é responsabilidade de todos nós, cada um na sua medida. Partilharmos as cargas do noivo pela noiva, como mensageiros. Para que então, no dia das bodas, quando noiva e noivo estiverem juntos, nós também nos alegremos com as festividades. É claro que a figura é limitada, porque o próprio mensageiro faz parte da noiva, não é? Espiritualmente falando. Mas creio que essas atribuições do Xochitl nos ajudam muito a compreender qual é a nossa porção junto ao corpo de Cristo, casa de Deus, noiva do Senhor, na qual nós estamos incluídos e pela qual nós também somos responsáveis, porque Ele nos fez cooperadores dele. Mas cada um de nós é um amigo. Ele é o noivo. Senhor, nos ajude, meus amados irmãos. Continue falando aos nossos corações. Vamos ter uma breve oração, concluímos. Senhor, ajuda-nos a cumprirmos fielmente as nossas funções na Tua casa. Compartilha, Senhor, te pedimos, as cargas do Teu coração conosco, para que nós não sejamos tagarelas e nem repetidores de mensagens, mas queremos ser aqueles que compartilham do zelo que Tu tens pela Tua casa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, cada um na medida da fé e na medida da graça que tem recebido. Nós sabemos que a iminência da Tua vinda, Senhor, é fato glorioso que aguardamos. Ajuda-nos, Senhor, equipa-nos para sermos responsáveis, mensageiros, até que o Senhor venha, para que possamos nos alegrar e exultar nas bodas chegadas do Cordeiro. Assim te pedimos, Senhor, continua nos instruindo, continua nos modelando, trabalha nossas vidas, Senhor, para que possamos ser idôneos àquilo que o Senhor nos tem chamado. Para a glória do Teu nome é que te pedimos. Amém.